Vamos falar agora de saúde? É dia do quadro Fala Doutor. Produção, roda a vinheta. Hoje é comemorado o Dia dos Avós. Aliás, um abraço, um cheiro grande para minha vozinha, Dona Marieta, lá no povoado Caraíbas de Baixo, em Simão Dias. E claro, no quadro de hoje do Fala Doutor, nós vamos falar sobre a saúde dos idosos. Aqui no estúdio, eu vou conversar agora com a médica geriatra Luana Brandão. Doutora Luana, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia para a senhora. É um prazer recebê-la em um dia tão especial. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Exatamente, é um dia muito especial onde comemoramos e festejamos, né, essa presença tão importante dessas pessoas nas nossas vidas, que são os nossos avós. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos às perguntas dos nossos telespectadores, perguntas que começarão a aparecer aqui em nosso telão. Nós já temos a primeira. Lucas Andrade, do 18 do Forte, aqui em Aracaju, pergunta: qual a melhor idade para ir ao geriatra? Essa pergunta é sempre muito comentada e sempre muito respondida por nós geriatras. O geriatra é aquele médico que cuida do envelhecimento a partir dos 60 anos, de modo geral, mas eu sempre recomendo que a partir dos 50 anos as pessoas já procurem um geriatra para que possam ter um envelhecimento de uma maneira saudável e que possam viver longos anos de uma qualidade de vida muito boa. Aos 50 já é para procurar? Já seria? Eu recomendo a partir dos 50 anos. Então deixa eu intimar aqui minhas tias. Não só a minha avó precisa ir ao geriatra, mas minhas tias também. Todas, para poder envelhecer com saúde, que é o grande objetivo. Exatamente. Né? Vamos a mais uma pergunta que vai chegar aqui para a gente, e são perguntas dos nossos telespectadores. A Cláudia Santos, do Siqueira Campos, também Aracaju, pergunta: quando consultar um médico geriatra? Está dentro do mesmo contexto, né, doutora? Mas acho que a senhora pode explicar isso melhor. Está dentro do mesmo contexto, e só explicando, o geriatra ele cuida muito desse processo de envelhecimento, e dentro da medicina nós temos uma visão muito diferente dos outros especialistas, porque nós percebemos o quanto a população vem envelhecendo. Nós temos aí pacientes com 102 anos, 103 anos que ainda vão em consultório, então nós precisamos cuidar desse envelhecimento de uma maneira correta e estimular esses idosos para que eles possam cuidar de sua saúde. E aí a gente fala na consulta de atividade física, alimentação. Então, procurar o geriatra quando nós começamos a nos preocupar com esse envelhecimento, que nós possamos ter um envelhecimento bem sucedido. Doutora, só para a gente destrinchar talvez um pouco mais a pergunta que foi feita aqui pelo telespectador, a procura e a busca pelo geriatra está mais ligada a esse contexto da prevenção mesmo, do envelhecimento saudável, ou, por exemplo, existem sinais, problemas que podem já acender um alerta de procura imediatamente o geriatra? Como é que funciona? Nós temos cada vez mais vendo pacientes, pessoas procurando o geriatra no intuito da prevenção. Então, é muito comum ir ao consultório: olha, eu vim porque eu nunca fui ao geriatra, me disseram que era bom ir ao geriatra. Então, nós ficamos muito felizes com essa procura ativa para o envelhecimento, uma prevenção de envelhecimento bem sucedido. Por outro lado, outros sinais e sintomas podem despertar a curiosidade e a necessidade de procurar um geriatra. Os mais comuns: perdas de memória, falta de energia para alguma atividade física, começar a ter um pouco de déficit de atenção, depressão, ansiedade. Então, são sintomas que, de um modo geral, levam as pessoas a procurarem um geriatra, até colegas que não geriatras encaminham para nós, porque nós temos uma visão um pouco mais abrangente em relação a essa população. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta? Está chegando aqui para a gente mais um questionamento. Maria José Silva, da Coroa do Meio, também em Aracaju. Quais as doenças que mais ocorrem nos idosos, doutora? E aí uma pergunta bem abrangente, né? Como eu falei, os déficits de atenção, déficit de memória, é o que mais chama a atenção da população, pela famosa, o medo, né, de se ter a doença de Alzheimer, que de um modo geral é a demência mais comum, mas a gente também chama atenção para os quadros de depressão, de ansiedade, que podem gerar perda de memória e déficit de atenção, osteoporose, artrose, que demanda muita dor articular, muita queda de funcionalidade, até mesmo para que vocês possam brincar e usufruir da presença dos netos. A artrose às vezes é um fator que limita muito esse idoso, diabetes, hipertensão. Então, são doenças que, de um modo geral, afetam mais comumente a população idosa e que no consultório, no dia a dia do geriatra, a gente consegue controlar e dar orientações a essa população. Que bom que nós temos os geriatras, né, para cuidar desses problemas. Mais perguntas? Vamos ao telão. Lucas Santos, bairro Cidade Nova. Quando as quedas se tornam uma preocupação maior e quais os riscos? Só para ilustrar aqui a pergunta, eu tenho minha vozinha, né?
Dona Marieta, mandei um cheiro para ela no início. Inclusive, minha avó, ela fica impressionada quando eu estou em casa e eu coloco a reportagem na TV, por exemplo, eu estou do lado dela. Ela fica olhando para a TV, olha para mim, olha para a TV, olha para mim. Fica sem acreditar, como é que você está lá e cá? Mas ela assiste, a gente acompanha, minhas primas colocam para ela assistir. Mas, por exemplo, a queda, chegou um momento na vida de minha avó que se tornou uma grande preocupação. Hoje ela nem caminha mais, mas era uma grande preocupação. O médico disse, se cair pode ser que ela tenha uma fratura grave. Ela tinha a osteoporose, sim, enfim, todos esses problemas. Só para ilustrar, mas acho que a senhora pode responder melhor. Quando é que a queda se torna uma preocupação grave? A queda é sempre uma preocupação no universo da geriatria. Toda vez que existe um evento queda, nós precisamos investigar. Por que motivo caiu? Às vezes a queda é um evento único, né? Nunca mais caiu, nunca teve mais problema. Mas quando se torna grave, é quando começa a ser repetitiva, queda por motivos tolos, por exemplo, algum degrau pequenininho dentro de casa ou algum tapete, algo que nós poderíamos eventualmente evitar a queda e ela acaba sendo frequente. E quando existe um agravo maior à saúde, por exemplo, fraturas ou ou redução de mobilidade, por exemplo, sua avó, né, parou de andar, parou de ter uma funcionalidade ativa. Então a queda ela se torna mais preocupante quando leva a um agravo maior. Mas sempre que existir queda, é um outro sinal também de procurar o médico, nesse caso o geriatra, para identificar quais são os motivos que levaram esse paciente a cair. Qual a frequência, doutora, que o idoso ou a pessoa com mais de 50 anos, né, como a senhora coloca, tem que ir ao geriatra? Vai depender muito do que essa pessoa tem, né? Tem pessoas que não têm grandes patologias, que fazem apenas medidas de controle, aí uma vez por ano, a cada 6 meses. Outras pessoas precisam ir com mais frequência, a cada 3 meses, a cada 2 meses. Vai depender aí muito do que essa pessoa demanda para o geriatra poder acompanhar. Temos mais um questionamento dos nossos telespectadores. Está chegando aqui em nosso telão, Carla do Santa Lúcia. Pergunta, quais as dicas para ter uma longevidade saudável? Todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber, né? Pergunta de milhões. E essa pergunta tem várias respostas, né? A gente não tem um motivo apenas para que possamos ter uma longevidade saudável. E aí, dentro do universo médico, a gente sempre fala da atividade física, né? Uma pessoa que faz uma atividade planejada, uma atividade frequente, uma atividade com um profissional da educação física, é uma pessoa que tende a ter uma longevidade promissoramente saudável. Cuidar da alimentação, que hoje nós falamos muito de alimentos sem ser os ultraprocessados, que cada vez mais nós estamos estudando a relação desses alimentos com as doenças. Cuidar da parte emocional, e aí muito do que a gente fala em relação aos netos, né, essa aproximação dos netos com os avós traz muito benefício, tanto de valor, de propósito, de funcionalidade, de emoção, né, são as memórias afetivas que os nossos avós nos deixam e as memórias também que os netos deixam nos avós. Cuidar da parte financeira, porque o que a gente percebe muito no processo de envelhecimento, que esses idosos eles começam a ter dificuldades financeiras e muitas vezes eles nem têm dificuldade financeira, mas eles têm que abarcar muitas pessoas da família e cuidar dessa parte financeira também é importante. Então, se eu tivesse que dar um recado, seria atividade física, cuidar da parte emocional, cuidar do planejamento financeiro e uma alimentação com produtos menos processados. E aí a gente corre um risco de ter uma longevidade bem-sucedida. Um risco bom. Um risco bom. Doutora, eu quero muito agradecer sua presença aqui. É de fato muito importante tê-la aqui nesse dia que é muito especial. Abraçar todos os avós, as avós do Brasil, de Sergipe, do mundo que estão nos acompanhando. Parabéns a todos vocês pelo dia. Obrigado por estar aqui, doutora. E eu já te agradeço, pedindo para a senhora fazer suas considerações finais e fazendo um questionamento que eu acho muito válido, né? Eu acho a área da geriatria uma área muito linda, muito bonita, né? Assim como outras tantas, mas essa é especial. Eu acho que a senhora pode se despedir contando para a gente por que escolheu a geriatria. Menino, essa é uma pergunta que nem eu sei responder. Acho que a geriatria me escolheu. Eu amo ser geriatra, acho que é uma das áreas que abarca muito bem a saúde das pessoas. E a gente, no contexto da geriatria, envolve muito as famílias, né? Então, essa questão dos netos é algo que me deixa muito feliz. Semana passada foi uma idosa de 82 anos com 2 netas no consultório, que tinham cerca de 15 anos. E elas estavam muito engajadas no controle da saúde da avó. Eu perguntava uma coisa, a avó dizia outra. Ela, não, vovó, não faz assim não. Então, eu acho que a geriatria me escolheu. Eu tive avós muito presentes na minha vida. E essa parte
da relação das famílias é algo que chama a atenção e acho que foi escolhida. Não sei por que eu escolhi a geriatria, mas eu amo ser geriatra e chama atenção aqui para que as pessoas prestem atenção realmente no seu processo de envelhecimento, porque como eu falei no início, estamos cada vez mais longevos e precisamos cuidar da nossa saúde de uma maneira mais correta. Perfeito. Obrigado pela presença. Obrigada Toca aqui, a você. doutora. Fica com Até a Deus. próxima. Bom Foi um dia. prazer. Obrigada.